Sabe, em 1900, na verdade, 1848 até 1850, foram dois anos que mudaram a história de um país chamado Estados Unidos da América. Alguém já ouviu falar nesse país? Ok. Essa foi uma das épocas mais transformadoras para esse país e mais revolucionárias, porque essa foi a época onde aconteceu a famosa Corrida pelo Ouro. Quantos lembram disso? Quantos já ouviram falar da Corrida pelo Ouro? Foi um frenesi no país inteiro, onde milhares e milhares de pessoas, na verdade mais de 300 mil pessoas, se mudaram de todos os lugares, de todas as partes do país, e se mudaram para a Califórnia, principalmente para o estado da Califórnia, em busca do ouro. Eles falavam que as pessoas que faziam isso eram completamente loucas e abandonavam família, abandonavam trabalho, abandonavam tudo, e se dizia que eles estavam com a febre do ouro. Essas pessoas, elas iam em busca da riqueza o mais rápido possível, dos benefícios o mais rápido possível, porque se encontrou num território um veio de ouro, como eles chamam, e todos foram para lá e começaram a cavar, perfurar, em busca do bendito ouro. Verdadeiramente centenas de histórias de pessoas que viveram nessa época e contam histórias malucas e absurdas a respeito da corrida do ouro, da febre do ouro, dessa maluquice que foram 2 anos intensos nos Estados Unidos. Mas uma das histórias me chamou muito a atenção e eu quero compartilhar ela com vocês hoje, porque ela faz todo sentido para aquilo que nós vamos ler na palavra de Deus e para as nossas vidas, para nós terminarmos esse ano de 2024. A história de um homem chamado Derby e o seu sobrinho foram uma dessas 300 mil pessoas, ou um pouco mais de 300 mil pessoas, que deixaram tudo e foram se aventurar em busca do ouro. E eles chegaram em um terreno e logo começaram a cavar e realmente encontraram alguma coisa de ouro. E então aquilo emocionou o coração deles e disseram: pronto, nós vamos ficar milionários, vai dar tudo certo, porque nós já encontramos ouro no primeiro lote que nós começamos a cavar. Só que aconteceu que eles, à medida que iam cavando, era como se o ouro tivesse literalmente desaparecido. Eles não achavam mais ouro em nenhuma parte do terreno, era como se o veio de ouro tivesse esgotado, tivesse acabado. Todas as máquinas que eles haviam comprado estavam lá perfurando dia e noite, eles não aguentavam mais. Depois de muito tempo tentando escavar o ouro, Derby e o seu sobrinho desistiram e disseram: não tem mais ouro aqui, isso acabou, não tem mais jeito, vamos embora, acabou o nosso sonho, não deu certo. Então eles venderam todos os equipamentos, todas as máquinas para um ferro velho. Só que o dono desse ferro velho ficou muito encucado, como todos nós ficaríamos, e disse: será mesmo que esse ouro acabou? Será mesmo que o veio de ouro acabou? E esse dono de ferro velho, ele contratou um engenheiro de Minas, que fez o estudo novamente no solo, da maneira que Derby tinha deixado os buracos escavados, e o engenheiro de Minas descobriu que o veio de ouro estava a 1 metro mais da onde Derby parou de cavar. O resultado disso é que esse dono de ferro velho retirou milhões e milhões e milhões e milhões de dólares em ouro daquele mesmo terreno onde Derby e o seu sobrinho disseram: isso aqui acabou, não tem mais jeito. O título da mensagem de hoje é: isso ainda não acabou. Isso ainda não acabou. Sabe, eu amo algumas frases que eu leio em camisetas de pessoas que vão à academia. Vocês sabem essas frases de camiseta que as pessoas usam? As pessoas mais fanáticas por academia, né? Uma das frases mais conhecidas é a famosa "No pain, no gain". Quantos conhecem essa? Sem dor, sem sofrimento, não tem ganho, não tem lucro. Eu vi esses dias uma pessoa andando na rua com uma camiseta escrito "Desculpas não queimam calorias". Eu amei essa camiseta. Outra camiseta que eu gosto muito, uma frase que eu amo muito, diz que desistir não é uma opção. Eu amo essa frase, às vezes eu dou risada dela, mas eu amo ela igual. Mas a verdade é que qualquer uma dessas frases, elas só podem ser de ânimo para uma pessoa, elas só podem servir realmente de ânimo para alguém que entende que isso ainda não acabou. Porque ela não pode servir de ânimo para Derby, por exemplo, não poderia servir de ânimo porque ele olhou e disse: acabou,
não tem mais ouro, não tem mais nada daqui para frente. Então, não faz sentido eu continuar insistindo, porque acabou. E o que eu quero te dizer aqui hoje, com aquilo que nós vamos falar, é que Deus está nos dizendo que por mais que 2024 esteja chegando ao final, isso ainda não acabou. O que ainda não acabou? Aquilo que Deus está fazendo em mim e em você. As bênçãos de Deus sobre mim e sobre você ainda não acabou. Aquilo que Deus tem para falar sobre os nossos sonhos, sobre os nossos planos, sobre os nossos relacionamentos, que quem sabe pensamos que já está fracassado, já não há mais forma de continuar. O Senhor está dizendo, isso ainda não acabou. Não desista, não pare, isso ainda não acabou. Sabe, a maioria das pessoas desistem quando percebem que aquilo que estiveram buscando e empenhados por um bom tempo chegou ao fim, acabou. Nesse momento que nós desistimos, quando nós pensamos que aquilo acabou. Se nós tivéssemos a informação de que ainda não acabou, nós não desistiríamos. Eu duvido que Derby e o seu sobrinho teriam desistido se eles soubessem da informação que falta apenas 1 metro, ou, digamos, que nem soubessem quanto faltaria para escavar, mas que pelo menos soubessem com certeza que o veio de ouro estava lá. Não desistiriam de jeito nenhum. Nós desistimos das coisas, nós paramos no meio do caminho, porque nós achamos que aquilo acabou. Nós achamos que a bondade de Deus sobre aquele assunto terminou. Nós achamos que as bênçãos de Deus sobre os nossos relacionamentos terminou. Para que continuar se já acabou? Chegou ao fim porque passou o tempo. Eu já sou idoso demais, eu já sou idosa demais, eu sou velho demais para isso. O relacionamento já acabou, não tem jeito. Ninguém desiste de algo que acredita ser promissor. Ninguém desiste de algo que acredita que pode ter alguma coisa lá. Nós desistimos porque pensamos que aquilo acabou. O veio de ouro acabou, cessou. Sabe, os avanços e as conquistas na nossa vida, a nossa vida, as nossas experiências com Deus, as coisas que Ele faz sobre nós dependem totalmente da nossa capacidade de não desanimarmos cedo demais, mas nos focarmos na preparação para o próximo nível, para o próximo sonho, para a próxima aventura, para as próximas coisas que Deus tem para nós, porque a preparação é a base para vivermos aquilo que nós esperamos. Eu quero ler um texto com vocês. Eu sei que alguns já estavam dizendo, esse pastor herege ainda não leu Bíblia. Calma, estamos chegando lá. A gente tem mais 1 hora pela frente, gente, então fiquem... É brincadeira, convidados. É brincadeira, vocês vão sair daqui a tempo. Eu quero ler o livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 1 a 13. Esse texto, ele é maravilhoso, porque é o texto exato quando, logo após que Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, é revelado por Deus o Pai para a humanidade. 30 anos se passaram desde que o Jesus bebê do Natal cresceu, virou adolescente, jovem, adulto. 30 anos depois desse dia se passaram. E tudo isso estava em segredo. Jesus sempre foi o Filho de Deus, mas ainda em segredo. E esse texto que nós vamos ler é o texto imediato que acontece do momento em que Deus o Pai revela Jesus como o seu Filho. E o texto diz assim: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é Filho de Deus, jogue-se daqui. Pois as Escrituras Sagradas afirmam, Deus mandará que os anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas riquezas, e disse: eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam, adore o Senhor seu Deus,
e sirva somente a Ele. Eu amo esse texto. Então Satanás fugiu, foi embora, deixou Jesus, e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Sabe, todo esse texto que nós acabamos de ler é conhecido como a famosa tentação de Jesus. Os famosos 40 dias e 40 noites que Jesus passou no deserto, sendo em jejum, e em algum período, eu não sei se pelos 40 dias ou por alguns dias, sendo tentado por Satanás, o nosso inimigo, o inimigo de Deus, aquele que quer a nossa destruição. Só que o que eu amo nesse texto é que, se você voltar alguns versículos na sua Bíblia, e se você anotou, você vai conseguir fazer isso em casa muito facilmente. Os versículos anteriores mostram que Jesus havia sido batizado por João Batista. E o batismo de Jesus tinha sido algo impressionante, incrível. Depois de Jesus ser batizado, ele levanta das águas, e a Bíblia diz que o céu se rasga, e a voz de Deus começa a falar, e todas as pessoas que estavam ali conseguem ouvir uma voz como de um trovão, dizendo: esse é o meu filho, que muito me dá alegria. Você já pensou, você num lugar assim, e o céu se rasga, e você ouve e diz: caramba, o que é isso aqui? E de repente, a Bíblia diz nesses versículos que a presença do Espírito de Deus se manifesta em uma forma de pomba sobre a cabeça de Jesus. E naquele momento você tem a Trindade no mesmo lugar, no mesmo lago, na mesma água. Deus Filho, Deus Espírito e Deus Pai se manifestando. É o momento exato, quem sabe, que Jesus estava esperando. Jesus, por 30 anos, estava vivendo como nós vivemos, chorando como nós choramos, tendo as dificuldades e os desafios que nós temos pela vida. Mas esse era o momento, era a manifestação pública de que Jesus estava esperando por 30 anos. 30 anos se preparando para Deus o Pai o reconhecer na frente de todos. 30 anos para provar que de fato Ele era o Filho de Deus. 30 anos guardando essa informação. Eu não sei você, mas eu acredito que qualquer de nós pensaríamos, se isso acontecesse conosco, naquele momento exato em que o próprio Deus rasga o céu e fala, nós pensaríamos: pronto, demorou, foi suado, foi desafiador, foram 30 anos, mas agora chegou a hora. Pensaria ou não pensaria? 30 anos, cavando o chão, dizendo: vai ser a hora do ouro, agora vai ser a hora do ouro, e você diz: agora é a hora. São 30 anos orando por isso, 30 anos buscando isso, 30 anos pedindo a Deus a mesma coisa. Agora é a hora, porque Deus apareceu, Deus rasga o céu e fala lá de cima, então agora é a hora. Finalmente nós estamos prontos, finalmente vai ser agora, isso acabou, eu consegui. Finalmente, Deus, agora eu já posso voltar para o céu, missão cumprida, acabou. Os meus filhos, se fosse com eles, eu sei que eles pensariam que agora os anjos viriam com asas gigantescas e com metralhadoras celestiais para nos resgatar dali, porque agora acabou, foram 30 anos. O Pai agora disse para todos que eu sou filho de Deus. Muitos de nós esperariam algo acontecer, porque agora acabou, isso tudo acabou. Mas não Deus, porque isso ainda não havia acabado, o plano ainda não havia acabado. Jesus, escuta isso, ainda não estava pronto para aquilo que vinha. Você já parou para pensar nisso? Jesus, 100% Deus, 100% homem, ainda não estava pronto para aquilo que estava por vir. Como assim não estava pronto? Porque o texto que nós lemos, o primeiro versículo diz que o próprio Espírito Santo de Deus levou Jesus dali para o deserto e o colocou lá para ser tentado pelo diabo. Oi? Como é que é? Deus, eu imaginava que o Senhor vinha para nos ajudar. Eu imaginava que o Teu Espírito Santo vinha para me ajudar nas minhas dificuldades, me ajudar nos meus problemas, não para me colocar junto com o Satanás, com o cão, com o tinhoso, justo ele. Sério? Mas é isso que o texto diz. Que foi Deus que levou, o Espírito de Deus levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Por quê? Porque Jesus precisava estar pronto para aquilo que viria. Sem preparação, aquilo que nós esperamos pode se transformar naquilo que nós não desejamos. Aquilo que nós não estamos prontos para viver, por mais que seja um sonho,
dentro de um filme da Disney, pode se transformar no nosso pior pesadelo se nós não estivermos prontos, se nós não estivermos preparados. Sonhos podem se converter em verdadeiros pesadelos quando nós não passamos pelo processo do tempo de preparação. Para construir uma casa, você precisa estar preparado financeiramente, você precisa contar, você precisa fazer cálculos, senão a casa fica pela metade e você fica sem casa. Para poder casar, você precisa se preparar. Você precisa se preparar financeiramente. Você precisa se preparar emocionalmente. Você precisa se preparar mentalmente. Quantos dizem amém a isso? Agora você vai ter uma sogra, não? Coitada das sogras. Isso é só para quebrar o gelo. Eu amo a minha sogra. É bom, né, meu amor? Agora, existem sonhos que têm tempos de preparação diferentes. Cada sonho tem um tempo de preparação diferente. Os meus sonhos não têm o mesmo tempo de preparação que os teus sonhos. E nós conseguimos ver isso muito facilmente, com crianças e adolescentes que precisam se preparar durante 9 anos. É 9 anos? Não, são mais de 9 anos para entrar na faculdade. Gente, eu estou perdido agora aqui. 9 para entrar no ensino médio, ainda é assim? 12 para entrar no ensino médio? Não, 12 no total. 12 anos para poder entrar na faculdade. São 12 anos de preparação. Não são 12 anos lá simplesmente perdendo tempo. Para alguns de nós sim, mas para a maioria de nós não deveria ser. Aquilo é necessário para você entrar para a faculdade. Sabe, outros que têm o sonho de se tornarem professores precisam passar pelo menos 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos, eu acho, na faculdade para se tornarem professores. Se você deseja ser um médico, o seu sonho de ser médico precisa de 6 anos, se eu estou certo, 6 anos de universidade, para se tornar um clínico geral, e mais 3, 4, 5 anos, algumas especializações ainda mais, para se tornar um especialista. Cada sonho tem o seu tempo de preparação. É por isso que nós precisamos parar com essa besteira de olhar para o outro e dizer, por que para ele está sendo mais rápido? É porque o sonho dele é diferente do seu. Por que para mim está sendo mais tão demorado? É porque você sonhou grande. Sonhos grandes, grandes preparações. Sonhos menores, preparação menor. É assim que funciona. Há diferentes preparações para viver diferentes sonhos de Deus para nós. O que não muda é que a preparação ou a falta dela vai nos levar a ter sucesso ou fracasso na jornada que nós escolhermos. Sempre está conectado com isso, porque sem preparação, o sonho e a visão não prosperam. Eu amo essa frase que Benjamin Franklin disse, eu acredito que seja dele, tudo que eu procurei, porque essa frase às vezes tem de diversas pessoas, que diz que falhar na preparação nada mais é do que se preparar para falhar. Quando nós falhamos no tempo de preparação, nós estamos nos preparando para falhar. O problema que eu e você enfrentamos todos os dias foi exatamente o problema que Jesus estava enfrentando como Filho de Deus, o Deus encarnado. Jesus tinha a visão, Jesus tinha o chamado, Jesus sabia o que tinha que fazer, mas como começar? Qual passo dar agora? Será que eu estou pronto para isso? Será que agora é o momento? Sem preparação, a visão, o sonho, a missão arrebentam com você, porque você não dá conta, eu não dou conta, nós não damos conta. O que era para ser uma bênção pode se transformar numa maldição, porque você não estava forte, nós não estávamos fortes ainda o suficiente para aquilo. Sabe, 2025 está batendo a nossa porta, está logo aí, e eu preciso te dizer isso para você, eu preciso dizer isso para você antes que o ano acabe. Isso ainda não acabou. Deus ainda não acabou com você, ainda não acabou comigo. O que nós vivemos em 2024 é uma pequena parte dos planos de Deus para nós. Quem sabe foram momentos, meses mais desafiadores para alguns de nós. Quem sabe para alguns de nós foram meses mais alegres e felizes, com grandes conquistas. Isso nada importa, porque cada um de nós estamos em tempos e momentos diferentes na preparação para aquilo que Deus tem no nosso chamado. São coisas diferentes, são sonhos diferentes, realizações diferentes, pedem preparação diferente. Mas eu quero olhar para esse texto que nós acabamos de ler.
e olhar para as 3 respostas que Jesus dá a Satanás, quando Satanás tenta ele em alguma coisa. E eu gostaria de ver com você a maneira com que nós podemos sair aprovados e preparados pelo Espírito Santo para aquilo que vem pela frente. Quantos gostariam de estar prontos e preparados para aquilo que Deus tem à frente em 2025? Amém, nós temos 3, 4, 5, 10 pessoas, ótimo. Os demais vão ficar preparados em nome de Jesus, porque aquilo que Deus tem para nós, Ele não para, Ele não descansa, até que nós sejamos aquilo que Ele planejou que sejamos. Em primeiro lugar, nós olhamos para conversa, para o diálogo, se a gente pode chamar assim, de Jesus e o cão. E a primeira coisa que nós vemos quando Satanás fala a respeito da fome física que Jesus estava passando, e diz: Jesus, você está de jejum, não sei quantos dias eram, já eram 40 dias. Jesus, você está com fome, você é filho de Deus, para que passar fome? Olha essas pedras ao teu redor. Ao invés de machucar os dedos nela, dá uma ordem e essas pedras vão se transformar em pão. Você come, sacia a tua fome, sacia a tua necessidade e está tudo certo. A primeira resposta de Jesus é a seguinte: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. De tudo o que Deus diz. O que Jesus está dizendo é que a motivação dele não é alimentar a sua própria carne, não é alimentar o seu próprio desejo. A motivação que faz com que Jesus estivesse ali 40 dias se preparando, que Jesus tivesse descido à terra para ser o nosso rei, o nosso Senhor, não era a sua própria vontade. Dizia que a motivação dele era viver por aquilo que Deus estava dizendo. E o primeiro ponto é justamente esse: qual é a nossa motivação? Nós precisamos aprender a preparar a nossa motivação. Se em primeiro lugar nós não prepararmos a nossa motivação vai nos levar à destruição. Os sonhos podem ser bons, os finais que nós estamos pensando podem ser bons, podem ser bênçãos de Deus, mas se a motivação do nosso coração não estiver alinhado com aquilo que Deus diz sobre mim, com aquilo que Deus diz sobre a minha família, com aquilo que Deus diz na sua palavra, essa motivação vai me levar à destruição. Qual é o motivo do teu sonho? Qual é o combustível do teu sonho? Qual a intenção que está no nosso coração? Porque motivação errada é fazer as coisas certas com a intenção errada. E o mundo está cheio disso. O Brasil, eu acho que é campeão. Pessoas fazendo coisas certas, mas com a motivação errada. Pessoas fazendo aquilo que aparentemente é bom, mas com a motivação errada, com a intenção errada. Eu amo o que Jesus diz, a história que Jesus conta e aquilo que acontece em Mateus no capítulo 6, versículo 1, quando Jesus está conversando com mestres da lei, com religiosos, com pessoas que aparentemente conheciam a palavra de Deus, conheciam a vontade de Deus, e Jesus reprova a atitude dos religiosos que estavam fazendo a coisa certa com a motivação errada. E você pode se perguntar, mas no fim das contas, não estava fazendo as coisas certas? Qual que é o problema? Qual que é o problema? As pessoas não estão fazendo as coisas certas, Jesus. Para que incomodar essa gente se eles estão fazendo as coisas certas? Mas a gente não pode esquecer que Jesus não quer as coisas que nós fazemos, Jesus quer o nosso coração. Jesus quer quem nós somos. Ele morreu não pelas coisas que nós podemos fazer com as nossas mãos, ou as coisas que nós podemos entregar para Ele. Ele morreu pela nossa alma, pela nossa vida. Jesus reprova os religiosos que faziam coisas certas com a motivação errada. Sabe, às vezes os sonhos e as visões, a visão que nós temos para o nosso futuro, para a nossa família, para a nossa empresa, para os nossos amigos, para a nossa esposa, para o nosso marido, até podem ser bons, mas a intenção pode ser má. Como eu posso fazer coisas boas com a intenção má? Quando as coisas boas que você faz, na verdade você não está fazendo por causa daquela pessoa, ou da necessidade de uma pessoa, digamos assim, mas você está fazendo para se satisfazer. A intenção do seu coração não é a intenção correta. Não alinhe apenas as suas ações com Deus. Alinhe primeiro o seu coração com Deus.
Will, eu quero um ministério, eu quero um dia poder pregar a palavra de Deus. Amém. A Bíblia diz que boa coisa se almeja, se é isso que você almeja. Mas qual a motivação do seu coração? A motivação do seu coração é essa plataforma, é esse microfone. Se é isso aqui, a intenção está errada. Alinha primeiro a tua intenção, o teu coração, e o restante Deus faz. Will, mas o sonho que eu tenho é de ter uma família linda, maravilhosa, 4 filhos, amém. Esse é o meu sonho, mas qual a sua motivação? E eu não consigo, eu tento, sai ano, entra ano, e eu tento, e eu não consigo um relacionamento. O meu sonho é ter uma família, mas qual é a tua motivação? Minha motivação é ser feliz. Errou. Porque quem entra num casamento para ser feliz, já entra com o pé esquerdo, por assim dizer. Casamento não é uma instituição feita por Deus para que eu entre nela com o desejo de ser feliz. A felicidade no casamento é uma consequência da minha intenção de coração de fazer a minha esposa ou meu marido feliz. Mas eu quero ter uma família porque é o sonho da minha vida. Abrir as portas de uma caminhonete preta, gigante, enorme, com 7 lugares. E eu vou sair como uma mãe leoa guerreira, bradando, com 4 crianças, porque eu vou mostrar para minhas amigas como é que você faz. Sabe, a intenção do nosso coração é mais importante do que as coisas que nós fazemos com as nossas mãos. Quando nós alinhamos a nossa intenção do nosso coração e tiramos ela dessa coisinha que todos nós, ou quase todos nós temos aqui, bem no meio da barriga, chamada umbigo, quando nós tiramos ela daqui, colocamos no próximo, colocamos em outras pessoas, e colocamos na nossa família, e colocamos em Deus, pronto, todas as coisas se alinham da maneira certa, e aquilo que nós sonhamos, a visão que nós tivemos, agora pode ser bênção para a nossa vida, e não vão nos destruir. O Espírito Santo não está interessado em te transformar de fora para dentro, não é isso, não é isso. Eu amo que quando nós começamos a igreja em Balneário Camboriú, no cinema ainda, quando nós abrimos portas, sabe, nós recebíamos centenas, literalmente centenas de pessoas perguntando nas redes sociais qual roupa eu devo ir. E eu amava, porque nas primeiras vezes o Anderson e a Rafa diziam: como que eu respondo isso? E eu disse para eles assim: venha de roupa, só isso, só não venha sem ela, porque o problema é esse. Muitas pessoas acreditam que aquilo que Deus, podem até não falar isso, mas acreditam aqui dentro e aqui dentro, que aquilo que Deus está realmente se importando é com a roupa que você está, ou com o carro que você dirige, ou com a sua vida ser santa o suficiente na sua concepção de santidade, porque aí então Deus vai se agradar de você. Ei, Deus não está interessado em nos transformar de fora para dentro, Ele está interessado em nos transformar de dentro para fora. O convite do Espírito Santo é nos transformar de dentro para fora. A transformação do nosso exterior vai ser uma consequência da obra interior. Agora, atenção a isso. A nossa vida exterior, a forma com que nós vivemos a nossa vida exterior, normalmente é um ótimo termômetro da nossa condição interior. A maneira com que nós tratamos as pessoas, a maneira com que nós falamos, a maneira com que nós nos relacionamos nos nossos negócios, a maneira com que nós fazemos negócios, é um bom termômetro para quem? Para mim? Não, para você mesmo, de como que você está interiormente. Se as nossas maneiras e modos de fazer as coisas de forma exterior estão começando a te acusar e dizer: cara, isso aqui não está legal o que eu fiz, não é legal o jeito que eu falei com essa pessoa, não é legal o jeito que eu fiz esse negócio, não é legal o jeito que eu estou tentando escalar esse negócio, não é legal o jeito que eu estou tentando fazer esse relacionamento. Ei, deixa eu te falar uma coisa, isso aí é o termômetro do Espírito Santo batendo lá dentro, dizendo: pronto, está na hora de você mudar, porque eu já estou te mudando por dentro, agora é hora de você tomar uma atitude e externalizar a mudança interna. A transformação do nosso exterior vai ser a consequência
da obra interior. Em segundo lugar, como sair aprovado e pronto e preparado para o próximo nível? Se Deus está dizendo, isso ainda não acabou, eu ainda não terminei com você, como que eu faço para estar preparado depois de preparar o meu coração? Em segundo lugar, prepare o seu caráter. Ah, Will, isso não tem como, porque eu aprendi desde pequenininho, porque a psicologia freudiana diz que você nasce até X anos de idade, você estabelece seu caráter, e depois disso você não muda mesmo que você quiser mudar, porque caráter é uma coisa muito interna. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é uma espada com 2 fios, tão afiada, que ela é capaz de dividir junta e medula que você tem nas costas, que é um fio de cabelo. O que ele estava dizendo é, a palavra do Senhor é tão poderosa e tão eficaz, que pode cortar da sua vida qualquer coisa que não te faça bem. O Senhor pode mudar o nosso caráter. Will, eu não acredito nisso. Aí é com você, o problema é seu, não é meu. Eu acredito na Bíblia. Satanás disse a Jesus, escuta essa, Jesus, se você é filho de Deus, te joga aqui. Lembra que Satanás levou Jesus para o pináculo mais alto de Jerusalém e disse, se tu é mesmo filho de Deus, vamos ver qual é que é. Se tu é macho mesmo, te joga daqui. Jesus disse, as escrituras sagradas dizem também, não põe à prova o Senhor seu Deus. Isso é caráter. Jesus era Deus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, alguém que poderia fazer assim e tudo resolvido. Ele é o único que veio à terra com o poder de resolver o nosso problema. Se tinha alguém que tinha poder, era Jesus. Lembre-se que 30 anos esperando, lembra disso? 30 anos esperando, agora é a hora. Aí Satanás, o inimigo que Jesus veio vencer, dá a possibilidade, deixa a bola quicando para Jesus colocar na gaveta. Jesus, é só mostrar o teu poder, mostra o teu poder para te provar que tu é o Filho de Deus. Jesus poderia, como eu faço, vocês não, mas eu faço, estufar o peito e dizer, você vai ver com o que você está falando. Aqui é Filho de Deus, é o Pai aqui, meu. Tá pensando o quê? Mas Jesus não fez isso. Jesus nem sequer ligou para a primeira parte da pergunta, se tu é o Filho de Deus. Isso não é uma questão para mim, eu não tenho que te provar nada. Eu não vim te agradar, eu vim agradar o meu Pai. Eu não vim fazer as coisas que tu quer, eu vim fazer as coisas que meu Pai quer fazer. Jesus molda o seu caráter. Um bom caráter não se deixa levar por uma desonestidade, nem pequena, nem média, nem grande, por uma vantagem, por uma via mais fácil, pela realização de alguma coisa. Jesus foi convidado a mostrar todo o seu poder, toda a sua glória, diante de todos. Todos iam ver. Isso economizaria anos de dor e sofrimento. Isso economizaria a morte de Jesus na cruz. Isso economizaria a dor dos chicotes nas costas. Isso economizaria a vergonha de ser tratado como foi tratado. Era o atalho mais rápido, mais certeiro, mais direto. Os mesmos atalhos que às vezes nos apresentam. Esses, olha, não precisa falar isso aí nada. Você não vai mentir, é só não fala. Melhor não fala e você vai conseguir. Você não precisa dizer toda a verdade, é só não falar nada. Num relacionamento, se você falar todas as coisas, esse negócio de transparência total, isso aí estraga relacionamento. Mentira! São atalhos que estragam o nosso caráter. Eu amo o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 a 7, quando ele diz a respeito de Jesus, falando de Jesus, Jesus, tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus, pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de um servo, tornando-se assim, igual aos seres humanos. Sabe, quando você sabe quem você é em Deus, quando você entende que Ele te amou
você pessoalmente, não o coletivo, você. Quando você entende que aquilo que Ele fez por você, você não precisa mais provar nada para ninguém, porque você é um filho amado, você é uma filha escolhida, você é alguém que foi pensado e planejado pelo Pai. Mas sabe de uma coisa? A minha mãe queria me abortar, mas ela não te abortou, porque o Espírito Santo não deixou. Mas sabe de uma coisa? Os meus pais nunca me quiseram, mas ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Ele nunca se esquecerá de você, porque Ele te plantou, Ele te cuidou, Ele te trouxe até aqui. Você é importante para Ele. Você não precisa provar nada para ninguém, você só precisa provar para Ele, mostrar para Ele. Jesus já sabia o lugar que Ele ocupava dentro do sonho de Deus. Jesus já entendia isso. Ele sabia que isso ainda não tinha acabado, ainda não era o fim. Ele sabia exatamente a posição que ocupava dentro do plano de Deus para a humanidade. A minha pergunta hoje para você, que não é minha, a pergunta de Deus para mim e para você hoje é: você sabe qual é o seu lugar dentro do sonho de Deus? Você entende qual é o seu lugar dentro do plano de Deus? Ou melhor, você entende quem deve ou quem ocupa a liderança dos teus sonhos e dos teus planos na tua vida? É você mesmo? Sabe, nós podemos liderar os nossos próprios sonhos, nós podemos liderar as nossas próprias visões, nós podemos liderar os nossos próprios feitos, ou nós podemos deixar Deus liderar. O sucesso da missão e do sonho sempre vai ser impactado por essa decisão. Quem lidera os nossos sonhos? Sabe, o Espírito Santo quer preparar o nosso caráter, quebrar o nosso orgulho, para que nós pensemos cada vez mais como Jesus pensava. Jesus não escolheu a via fácil nem rápida. Há pessoas que sempre escolhem por vantagens e depois ficam reclamando que as outras pessoas se afastam dela. Você conhece pessoas assim? Pessoas que em qualquer possibilidade na vida sempre optam pelas vias mais fáceis, que normalmente precisa passar por cima de alguém para isso, e depois reclamam que os seus relacionamentos não funcionam, que a sua vida sentimental não vai para frente, que a sua família não consegue crescer. Nós precisamos decidir. Quem escolhe os caminhos curtos sempre vai reclamar dos resultados, porque caminhos fáceis não trazem resultados duradouros, e resultados duradouros não são obtidos por caminhos fáceis. O que é duradouro começa com preparação, começa com suor, começa com trabalho, com desafios, começa pequeno, cresce com uma base. Por isso eu sempre digo, e eu amo essa frase: não despreze pequenos começos. Nunca despreze pequenos começos, porque pequenos começos são a base para grandes futuros em Deus. Não despreze pequenos começos. Se você está se sentindo hoje num pequeno começo, Deus, eu não quero mais estar nesse pequeno começo. Deus, eu não aguento mais, já são 30 anos. Jesus poderia dizer isso. Eu não quero mais, eu quero desistir. Continua, não desista, porque isso ainda não acabou. Não desista cedo demais. E terceira e última preparação que nós precisamos para viver tudo aquilo que Deus tem para nós, sairmos preparados, aprovados para o próximo nível. O próximo nível pode ser muito bem 2025. 2025 pode ser o próximo nível na sua vida, ou pode ser o próximo nível na minha vida. Eu sei que vai ser o próximo nível na vida do Caio, que vai casar. Mas a terceira e última preparação é: prepare o seu foco. Prepare aonde você está focado. Eu amo a última fala de Jesus, quando Satanás tem a última tentativa de quebrar Jesus, de falar no seu ego, de falar na sua fome, de falar no seu orgulho.
A última vez que Satanás tenta, Jesus disse: vá embora, Satanás. As Escrituras afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Jesus disse para Satanás: sabe de uma coisa? O meu foco não é ser rei, o meu foco não é ter poder, o meu foco não é mostrar majestade, o meu foco é agradar o meu Deus, o meu foco é agradar o meu Pai. O meu foco é obedecer aquilo que Deus me mandou fazer aqui na terra. Jesus tinha muito bem o seu foco em mente, em vista. Ele entendia, escuta essa, Jesus entendia que a sua missão era maior do que as suas preferências. Eu tenho certeza que cada um de nós tem preferências sobre como gostaria que as coisas acontecessem. Eu também tenho. A minha preferência era ficar milionário na Mega da Virada. Alguém mais? Piada, gente. A minha preferência era não ter que suar tanto para pagar um boleto. A minha preferência era não ter que lutar com doença. A minha preferência era que as coisas que eu fizesse fosse um sucesso desde o primeiro dia. Essas são as minhas preferências. E nós podemos ter preferências, está tudo bem. O que nós não podemos é inverter a prioridade das coisas. O nosso foco não pode estar nas nossas preferências, mas precisa estar na nossa missão. Se o nosso foco estiver estabelecido na nossa missão, as nossas preferências não importam. E aquilo que nós estamos fazendo, sonhando e trabalhando para ter, o Senhor Jesus vai nos recompensar. Jesus entendia qual era o seu foco. Eu falo muito isso a respeito de igreja. Quando algumas pessoas perguntavam também: puxa, mas essas músicas, puxa, mas desse jeito, com essas cores, tem que ser assim, com essa playlist, essas coisas, sempre são coisas completamente inúteis, mas desse jeito. E eu sempre respondi isso: não é sobre as minhas preferências. A igreja Zoe não está montada e construída sobre as minhas preferências pessoais, ou sobre as preferências pessoais da Débora, ou da nossa família, ou de algum líder. A igreja Zoe está montada em cima da missão que Jesus Cristo nos deu, e é por isso que ela está indo de vento em popa. Muito obrigado. Quando a missão da sua vida é o seu foco principal, você abre mão das suas preferências para que a sua missão aconteça, para que o seu foco chegue logo. O problema é que nós nos distraímos e colocamos as nossas preferências como o foco e objetivo da nossa vida. E a gente mira, e antes estava olhando para lá e agora nós estamos olhando para cá, porque as minhas preferências eram de não sofrer aquilo, porque eu sei que eu vou ter que sofrer, quem sabe, todo mundo diz 1, 2 falências na minha empresa, até que ela estoure, exploda, porque essas são as métricas comuns no mundo. Eu sei que isso, quem sabe, é inevitável eu errar para depois acertar, mas o meu foco é não errar. Então, ao invés de arriscar, eu tenho medo e eu recuo. Ao invés de olhar para a missão, que é um dia a empresa ser um sucesso, eu olho para o medo, eu olho para a dor que eu não quero, e eu vou desviando de caminho. E quando chega lá na frente, passa 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos, e a gente olha e diz: por que para o Gui deu certo e para mim não? É simples, porque o Gui pode ter abdicado das suas preferências e olhado para a sua missão. Prepare o seu foco. Jesus seria recompensado no final da missão, não no começo dela. Mas o problema é que nós queremos ter a recompensa logo de cara. O McDonald's, o Burger King tem que sair rapidão. Se a gente ficar 10 minutos no drive, é tempo demais, porque é fast food. Algumas estão mais para slow food, mas nós trazemos isso para a nossa vida e queremos recompensa do nosso trabalho, recompensa do nosso suor nos primeiros meses. E não funciona desse jeito. Sabe, Jesus ficou 30 anos sem desanimar, mas às vezes a gente não quer passar 2 semanas. Por que o Senhor me abandonou, Jesus? Ele disse: quem te abandonei, cara? Faz 14 dias que você começou esse negócio. Jesus, por que eu não estou magro ainda o suficiente? Cara, você começou esse verão. Você acha que projeto verão é verdade? Você está junto com o Papai Noel, gente. Jesus, mas por quê? Foco na missão. Satanás estava oferecendo uma recompensa sem dor imediata, mas realizar a missão do Pai, realizar a missão de Deus era mais importante do que as preferências de Jesus.
Não permita que as suas preferências atrapalhem o teu sonho, atrapalhem a tua recompensa, atrapalhem a tua missão, porque a nossa recompensa está no final do trabalho e não no começo, e isso ainda não acabou, ainda não terminou. Eu sei que alguns de nós se sentem nesse exato momento, no final de um ano, como num deserto. Calor do deserto, areia incomodando os dedos do pé, pedras pontiagudas, não tem nada para comer, está seco. E às vezes a gente se sente assim em algumas estações da nossa vida, num deserto, pensando que isso já é o fim, que já acabou, isso já acabou. Nos sentimos inseguros, acuados. Deixa eu te falar uma coisa, se você está se sentindo assim, nesse exato momento, deixa eu te dar um redondo e gigantesco parabéns. Você está no caminho certo, esse é o caminho da preparação. Parabéns! Esse é o momento em que Deus está nos preparando, está te preparando para você viver o próximo nível, está te colocando o conteúdo que você precisa para o próximo nível. Isso ainda não acabou. Prepare a tua motivação, prepare o teu caráter, prepare o teu foco. 2025 pode ser o ano de tudo aquilo que você está esperando chegar, mas ainda se não for, fique em paz. Você continua sendo preparado. Um grande sonho requer uma grande preparação. Há mais de Deus para você. Isso ainda não acabou. Não desista cedo demais. O veio do ouro pode estar logo ali. Aquilo que você procura pode estar logo ali. E nesse ano de 2025 que entra, e nesse ano de 2025 que nós estamos terminando, possa ser dias de reflexão e de pensamento e gratidão a Deus, pelo que eu e pelas bênçãos também, mas pelos desafios também, porque desafio em Deus significa preparação, desafio sem Deus significa perdição, mas nele é preparação para um futuro que nós desejamos. Nós possamos nesses próximos dias ter isso em mente. O nosso Salvador vive e há mais dele para nós. Isso não é o fim, ainda não acabou. Deus tem mais para nós. Será que nós podemos orar? Senhor Jesus, nessa manhã nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pela Tua verdade. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque Tu és o Deus dos nossos dias. Tu foi o Deus do nosso 2024 e continua sendo o Deus do nosso 2025. Um ano sai e outro entra, e ainda assim o Senhor continua sendo fiel. Nós, quem sabe, te desiludimos, quem sabe te entristecemos, e provavelmente te entristecemos em algum momento, porque aquilo que nós não queremos fazer é isso que nós fazemos, e aquilo que nós gostaríamos de fazer é isso que nós não conseguimos fazer. Mas Senhor, Tu conheces o nosso coração, e de todas essas pessoas que estão aqui nessa manhã, Pai, Espírito Santo de Deus, eu te peço pela Tua proteção, pelo Teu cuidado. O deserto que cada um de nós, quem sabe, possa estar passando em uma área da vida, Ele nos prega peças, Senhor, Ele desvia o nosso olhar, Ele nos dá miragens para ver. Nós vemos água onde não há, vemos oásis aonde só há terra seca. Pai, em nome de Jesus, nos guia e nos ajuda, assim como Teu Espírito Santo ajudou Jesus na sua preparação. Nos ajuda no nosso tempo de preparação, porque nós estamos nos preparando, Senhor Jesus, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nós declaramos nessa manhã sobre as nossas vidas, eu declaro sobre a vida de cada um que está aqui, de cada família, Senhor Jesus, eu declaro sobre nós que esse ainda não é o fim, não é o fim dos relacionamentos, não é o fim da vida saudável, não é o fim da saúde no casamento, não é o fim de uma família feliz, não é o fim de uma empresa próspera, não é o fim de sonhos, Senhor Jesus, antigos. Pai, há mais da Tua presença para nós. Nós iniciamos esse ano, Senhor Jesus, dizendo que há mais de Deus para nós, e nós cremos com toda a nossa força, com toda a intensidade do nosso ser, há mais de Deus para nós.
Nós declaramos sobre a nossa vida, sobre a vida da tua igreja, que há mais da tua parte para nós em 2025, e nós declaramos que isto não é o fim, não desistiremos cedo demais, não daremos as costas cedo demais. Nós estamos firmes contigo, na tua missão, no teu plano, para nos tornar tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. Em nome de Jesus, Pai, cuida de nós, nos dá a paz que excede todo entendimento nas nossas lutas, nas nossas dores, no nosso caos. Pai, em nome de Jesus, nos dá a tua paz, para a honra e para a glória do teu nome. Amém.